Fala, estudante, tudo bom? No Clube do Poliglota de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: como eu começo, ou melhor, quando eu começo a pensar em inglês? Qual que é o momento de eu estudar, de eu estar estudando lá todo dia, e aí eu começo a pensar em inglês, sem ficar fazendo a tradução? Bom, como é que aconteceu comigo? Eu estudei pesadamente durante uns 2 meses, várias horas por dia, 2 horas por dia, e chegou um momento onde eu assistia a série, e aí, por causa da metodologia que eu utilizo, eu não fico muito preocupado com esse lance da tradução, por causa do input. Ou seja, se usa um método baseado em input, seu cérebro vai se acostumar com como a linguagem é estruturada de um jeito nativo. Ou seja, você não aprende que dog é cachorro exatamente. Você sabe que dog é cachorro. Tem uma diferença entre saber e você ir aprender. Um é você adquirir o idioma e o outro é você aprender o idioma. Um é passivo e o outro é ativo, ok? Então, quando que você vai começar a pensar em inglês? E a resposta é: não se preocupe com isso. Isso vai acontecer de uma forma natural. E alguns fatores influenciam quando esse momento vai chegar. E aí esses fatores você pode focar neles. Um dos fatores, por exemplo, é a quantidade de conteúdo que você consome todos os dias e que é no seu nível. Ou seja, se você tem um nível de vocabulário, você sabe, sei lá, 200 palavras, você tem 200 palavras já na cabeça, já no subconsciente, já dentro de você. Você tem várias frases de estruturas prontas dentro da sua cabeça, porque você revisou e aí você viu os filmes e ele repete as mesmas frases, ok? E aí você, com esse vocabulário, ok? Você é um vocabulário pobre, você não consegue pensar em inglês. Mas quanto mais você estudar, quanto mais expandir essa quantidade de palavras, essa quantidade de vocabulário que você tiver, quanto mais você ouvir uma pessoa falando, um nativo falando em inglês, por exemplo, assiste um TED Talk todo dia, TED Talks todo santo dia, e aí você começa a prestar atenção. Anders Ericsson, ele fala sobre o lance da prática deliberada, ele precisa que o indivíduo que está querendo praticar fique intencionalmente presente no momento da prática. Então, se você abordar o seu aprendizado de inglês como uma prática, quando você estiver consumindo um conteúdo, você vai prestar atenção no que o cara está falando. Aí você vai dizer: Adriano, mas eu não entendo o que o cara está falando porque eu não sei falar inglês. Sim, mas o que você quer nesse momento é dados na sua cabeça. O que você quer é encher a sua cabeça de dados para que quando você conseguir interpretar e entender aquele conceito, aquele contexto, aquelas palavras, e aí você já vai ter várias estruturas para se associar. Beleza? Não sei se ficou claro. Então, você vai consumir muito conteúdo e vai começar a perceber padrões que se repetem. Entende? Esse é o segredo para você começar a pensar em inglês. Você não precisa se preocupar com isso. Você se preocupa em consumir o muito conteúdo e identificar os padrões no idioma, porque esses dois fatores são os que mais influenciam esse momento, essa virada de chave, que nem aqueles intervalos de escola de inglês, que tem aqueles intervalos que a pessoa vai lá e do nada, o momento onde você percebe que você está falando inglês. Por quê? Porque é uma virada de chave. Você está assistindo lá, eu assisto Supernatural, aquele do Sam Dean Chester, e aí foi a primeira série que eu vi sem legenda e entendi tudo. Beleza? Então você começa a perceber que o seu nível está aumentando. Mas o problema da maioria dos alunos é que eles não têm paciência. E enquanto alguns cursos falam que vão te ensinar em 5 anos, alguns métodos falam que vão te ensinar em 3 meses, a verdade mesmo é que vai depender muito mais do aluno do que do professor. Eu posso te... É claro, eu não, mas um professor de inglês pode te ensinar o máximo de inglês, a estrutura, como é que funciona, as palavras mais usadas, a gramática, blá blá blá, e você aprende tudo, mas isso não garante uma fluência. Porque fluência depende da sua capacidade de se virar no idioma.
E você só vai conseguir se virar se você já tiver absorvido conteúdo bastante, igual quando você era criancinha. Seu pai não chegou pra você, sua mãe não chegou pra você e falou, ó, isso aqui é um verbo, e aí essa aqui é a forma de flexionar esse verbo. Repete comigo, blá, 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 blá. Aí você vai lá e repetia com o seu pai. Não, você foi a mãe falando alguma coisa, o pai falando alguma coisa, o irmão falando alguma coisa, encheu a sua cabeça de dados, encheu a sua cabeça de informação, e aí você testou. Você testou papai, mamãe, fogão, panela. E aí eles foram te corrigindo, o feedback, foram te corrigindo, não, é assim, é não. E aí você foi pegando aquelas informações, aqueles padrões novos que você ia absorvendo e você começou a, pelo contexto, criar novas frases, criar novos conteúdos. E repetir o processo. Você criava novos conteúdos e você testava no mundo. O mundo te dava um feedback. E aí você aprendeu português. Aí você vai para a escola e o pessoal vai lá e te ensina a gramática do português. Você aprende alguma coisa, depois você esquece. Aprende alguma coisa, depois você esquece. Mas o que fica é o quê? É a ideia do subconsciente, aquela ideia meio abstrata do que é a fluência. Eu sou fluente em português, você também. E nem por isso você tem que saber a gramática do inglês, porque ela está incorporada na língua. O inglês é a mesma coisa, o japonês é a mesma coisa. A gramática está incorporada na língua, ok? Então, se você quer realmente pensar em inglês, o que você precisa fazer agora é começar a consumir conteúdo nativo. Começar a consumir conteúdo nativo, Peppa Pig, cara, bem nível bem baixo. E começa a prestar atenção e notar. Ah, isso aí eu sei o que é. Ah, isso dali eu sei também. Ah, aquilo dali eu não sei. Mas aqui, entendeu? Intencionalmente. Faz isso 10 minutos todo dia que você vai ver a quantidade de inglês que você vai saber no final de um mês. Mas, se você está querendo acelerar esse processo, se você está querendo uma metodologia para você fazer o que eu faço segunda, o que eu faço terça, o que eu faço quarta e domingo, eu faço alguma coisa? Quantos dias eu vou fazer e o que eu vou fazer nesses dias? Como me planejar, como me organizar? Uma coisa um a um, ou seja, uma pessoa mesmo, não um curso, mas um clube, onde várias pessoas estão focadas em um mesmo objetivo. Então eu criei o Clube do Poliglota. Além desse conteúdo gratuito que tem aqui no YouTube, também tem uma área de membros onde tem lá vários vídeos de várias semanas, onde você pode aprender tudo. Aprender não inglês. Clube do Poliglota. São técnicas, são métodos, são formas de você aprender um novo idioma. Eu já aprendi inglês em 2016, agora em 2019 eu vou aprender o japonês. No final de 2019 eu quero já ter um pouco de coreano também dentro de mim, mas você é que escolhe. Você quer ser um dos 50 alunos que em 2019 eu pessoalmente vou fazer o coach dele do ponto A, onde ele não sabe nada de inglês, até o ponto B, onde ele já fala inglês, ele entende inglês, ele lê inglês. Se você quer entrar nessa comigo e com os outros alunos, tem um link aí embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e coloque aí nos comentários se você já usou alguma dessas técnicas ou quais são as técnicas que você utilizou para aprender esse idioma que você sabe. É claro que não seja o português. Por esse vídeo é isso. Continue estudando, continue aprendendo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.